Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre Outsider e Com Sangue, de Stephen King. Faz bastante tempo que eu li Outsider, tem live aqui no canal, live do Clubinho do King, né, saudades Clubinho, então já conversamos bastante sobre esse livro. Eu não cheguei a fazer vídeo pra ele, foi um erro meu, queria muito ter feito, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ele agora que eu quero falar também sobre Com Sangue. Eu li recentemente Com Sangue, que é uma das histórias deste livro aqui, e é a história que dá título ao livro. Eu achei que era um conto, mas não é. Com Sangue é uma novela quase romance. Tem quase 200 páginas, seria um romance curto, digamos, né? Pouco menos que isso. E Com Sangue eu considero um Outsider 2. É quase uma continuação direta de Outsider. Então, assim, eu sei que muita gente às vezes pensa, vou ler King em ordem porque eu não quero spoilers. Eu acho que King pode ser lido em qualquer ordem, eu acho que não tem isso. Geralmente ele faz apenas algumas referências passageiras, easter eggs a outros livros e isso não vai afetar em nada a sua leitura. Porém, especificamente, quando a gente tá falando do universo da Holly, eu acho que tem muito mais graça se você ler tudo na ordem. E especificamente neste caso ele dá spoilers sim. Então, se você ler Outsider, você vai ter spoilers da trilogia Bill Hodges. E eu falo grandes spoilers. Então, assim, não é apenas uma referência passageira. São grandes spoilers da trilogia, do final da trilogia. E se você ler Com Sangue, você vai ter um grande spoiler, de certa forma. Não tão grande assim, porque eu acho que não afeta tanto. Mas você vai ter, sim, spoiler de Outsider, inclusive do final de Outsider. Então, neste caso, sim, eu acho que o King no universo da Holly entrega muito spoiler sempre da história anterior. E eu acho que é um dos únicos casos do universo Stephen King que eu, particularmente, me sentiria um pouco afetada pelos spoilers. Eu acho que perderia, sabe, aquela vontadezinha de descobrir, porque são livros cheios de tensão, com muito suspense. Tanto a trilogia Bill Hodges, quanto a Outsider, Com Sangue, enfim, são livros com suspense. O King começou a trilogia Bill Hodges, que eu não peguei aqui, calma, vou pegar. Trilogia em mãos, tem vídeo aqui no canal sobre os livros dessa trilogia, tá? Vídeos antiguinhos, mas eu fiz vídeo pra cada um deles. O King começou a trilogia Bill Hodges com Mr. Mercedes. E é aqui que a Holly é introduzida, assim como o Jeremy, então os personagens se repetem ao longo dos próximos livros. Estamos entrando no clima de Holly, né? Porque eu quero também ler o lançamento, Holly, que saiu esse mês em setembro, mundialmente falando. Então, mais um motivo pra gente conversar um pouquinho mais sobre o universo Holly aqui no canal. E o King trouxe aqui, Mr. Mercedes, romance policial. Então eu acho que já todo esse universo da Holly tem muito de investigação, né, de detetives, e tudo isso pra mim é afetado quando a gente sabe muitos spoilers. Então, enfim, neste caso eu sugiro sim, aqui é a pirâmide, né? Você tem que, pra ler o outro, tem que ler lá embaixo. Eu sugiro que você leia essa trilogia maravilhosa aqui e em seguida continue os livros, porque eu, além dessa questão dos spoilers, tem a questão do desenvolvimento pessoal da Holly. Ela é uma personagem incrível, é uma das minhas personagens favoritas, eu não me refiro apenas ao King, personagens de todas, e ela tem um grande crescimento. Aqui em Com Sangue, gente, ela fala muito sobre esse crescimento pessoal, sobre o quanto ela tem a agradecer ao Bill Hodges. O tempo inteiro ela fala sobre isso, porque ela mudou completamente. Agora ela é uma pessoa, por mais que ela ainda tenha suas inseguranças, ela é uma personagem muito mais confiante de que ela pode, de que ela consegue. Ela é uma mulher feita e ela sofreu muito com inseguranças ao longo de toda a sua vida, porque a sua mãe sempre a colocou muito pra baixo. Então ela tem um relacionamento muito conturbado com a mãe, que a gente também vai ver aqui em Com Sangue. E essas muitas inseguranças ocasionaram vários problemas psicológicos, enfim, meio que pioraram os seus problemas. Ela era um adulto dependente, que não fazia nada, assim, que dependia de tudo, mas na verdade ela estava presa. E foi meio que o Bill Hodges que abriu ali as portas para a vida, né? Então ela sempre fala muito do Bill, como ela tem a agradecer a ele em tantos sentidos. E a Holly é extremamente inteligente, ela é uma detetive nata, ela é muito corajosa também. É um prazer acompanhar essa personagem tão incrível, com a voz própria, com suas manias, suas peculiaridades. Então, quando você vê lá do início, você nota a grande diferença, todo o caminho percorrido. Eu também quero dizer, gente, que se você for extremamente sensível a spoilers, eu vou meio que falar uma coisa que eu acho muito óbvia em Outsider e que pra falar sobre Com Sangue é necessário inserir esse assunto, tá? Mas se você for ler na sinopse aqui de Outsider, não tem essa coisa, na verdade é tipo um suspense. Vou falar só a sinopse agora, tá? E aí se você for muito sensível, eu menciono que infelizmente, né, teremos aqui algumas coisas neste vídeo que eu não considero tanto spoiler assim.
Realmente não considero, não vou falar nenhum spoiler da trilogia Bill Hodges, e eu acho que é muito óbvio desde o início, Outsider aqui, nessa questão específica que eu estou me referindo, mas se você for sensível demais, aí já estou avisando. Tá, porque o que é que acontece em Outsider, ainda sem spoiler algum? Aqui nós temos um caso horrível, um assassinato horrendo de uma criança. Ela morre de uma forma terrível, dolorosa. Realmente é aquele crime que vai chocar absolutamente todo mundo. E é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem. E uma pessoa dessa cidade que é muito, extremamente querida é o treinador Terry, que treina ali na escola com as crianças e tudo mais. E esta pessoa será acusada por esse crime horrendo. Como é que o treinador mais querido da cidade, super conhecido, amado por todos, cometeu um crime tão terrível? Por que ele está sendo acusado desse crime? Porque simplesmente tem muito de suas impressões digitais, tem testemunhas oculares que viram ele com a vítima. Ao mesmo tempo, ele é um caso impossível, porque esse mesmo treinador, o Terry, foi visto a quilômetros e quilômetros de distância em outra cidade, num desses eventos de livros do Harlan Coben. E o Harlan Coben aparece aqui neste livro, tá? Um dos personagens. E ele foi filmado fazendo uma pergunta para Harlan Coben, e as pessoas sabem que ele estava lá com amigos, então como ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Só que as provas são tantas contra ele que ele é preso logo no início do livro por esse assassinato e sua vida nunca mais será a mesma. E aí a gente começa a investigação deste caso impossível. E o que eu quero dizer sobre sensível a spoilers, mesmo quando eu não considero muito spoiler, é que desde o início eu já imaginava algo sobre isso, uma revelação, que eu acho muito óbvia sobre isso, que inclusive, né, capa do livro, título do livro, enfim. Mas a partir de agora, se você realmente for sensível a isso, que eu não considero um grande spoiler, mas talvez você sim, aí eu já aviso, né, e talvez você não assista o resto do vídeo. E o que o King vai fazer aqui é que ele vai trazer uma das suas piores criaturas. A gente tem vilões, criaturas de King em vários de seus livros, né? Desde lá de Salem, mas o Randall Flagg, um dos maiores vilões de King, King não é um ser humano. A gente tem o Pennywise, né? Enfim, a coisa, o It, a coisa não é um ser humano. E o King trouxe o forasteiro Outsider, né? A Holly o chama de Outsider, ela o chama de forasteiro, que é a tradução nossa que a gente tem ao longo do livro, que é uma criatura. E ele é uma das piores criaturas do King. E foi bem curioso, porque eu tô lendo o Sombras da Noite, que tá bem aqui, vou pegar. Olha só, gente, eu tô lendo este livro aqui, que é o Sombras da Noite. E tem uma introdução longa até do King explicando, assim, sobre a natureza do medo, como a gente gosta muito, né, de, às vezes, ter contato com esse medo, com essa finitude da vida através da ficção, que por isso a literatura dele, inclusive, é tão popular, né? E aí ele faz uma alusão, né, à questão dos seres humanos, que quando há um acidente de trânsito, as pessoas meio que começam a passar bem devagar para olhar, meio que urubuzando, sabe? Sempre que há um acidente, alguma morte, assim, as pessoas meio que querem saber o que aconteceu, ficam ali perto. E aí, nesse contexto, assim, inclusive, nessa essência, ele vai criar o vilão aqui de Outsider. É tanto nesse contexto que aqui em Com Sangue, isso está muito evidente. Como, inclusive, ele vai fazer aqui a mesma alusão. Esse livro aqui é de 70 e poucos, né? 1970 sei lá, 1978, eu acho. E ele vai fazer exatamente a mesma referência ao ser humano que passa, assim, num acidente, olhando bem devagar, olhando com calma, assim, querendo saber o que aconteceu. A Holly vai fazer esse mesmo paralelo aqui, quando ela tá mencionando um pouco mais sobre o forasteiro, o Outsider. Por isso eu falo que aqui é o Outsider 2, tá? Porque aqui é exatamente o mesmo tipo de criatura do Outsider 1. Só que outra criatura, porém no mesmo ser, a mesma origem, digamos, né? Que é uma criatura de lendas aqui. A gente tem a segunda metade desse livro aqui, é toda voltada assim para a mitologia dessa criatura. E a Holly é uma pessoa que está aberta a entender o sobrenatural, ela está aberta a entender que algumas coisas acontecem e não podem ser explicadas racionalmente. O que é aqui neste livro um impedimento muito grande para a força policial comum, porque as pessoas não imaginam o sobrenatural, e por isso um vilão sobrenatural que tem um poder, né, aqui de metamorfose, enfim, ele consegue simplesmente escapar impune muitas vezes, porque as pessoas não estão abertas a considerar essa possibilidade, mesmo quando o impossível é a única resposta. Então aqui é sim um livro com muita investigação policial, muita investigação, até ao ponto de algumas pessoas abrirem a possibilidade, né, de não ser racionalmente possível explicar através dos caminhos comuns.
E um dos personagens aqui deste livro, que é muito importante, que inclusive aparece aqui, é o Ralph Anderson, que é um policial que se torna também muito amigo e próximo de Holly, né? Ela o considera um Bill Rogers 2, digamos, né? Assim, alguém que ela conseguiu também ter um contato, uma conexão, e ela vai ajudar o Ralph a acreditar. Porque a Holly está disposta a acreditar desde o início, já que ela passou por outras coisas que essas pessoas não passaram. E aí você precisa ler a trilogia Bill Rogers para entender. Eu acho a segunda metade de Outsider imensamente melhor que a primeira, e a primeira já é muito boa. Esse foi um livro que a gente leu no Clubinho do King, que eu não respeitei de forma alguma o cronograma. Eu passei o dia inteiro lendo este livro, ainda lembro, até hoje eu passei um domingo inteiro lendo o livro, eu li quase de uma vez só, porque ele é extremamente viciante, frenético, com personagens incríveis, a estrutura narrativa dele, sabe, é uma corrida, assim, você fica realmente preso, é um dos melhores livros de Stephen King. Eu não coloquei no meu top 5, né, que eu fiz lá no Reels, mas ele está no meu top 10, sem dúvida alguma. E aí, que felicidade, né, simplesmente pegar com sangue e perceber que é um Outsider 2, mas enfim... E aí, ainda voltando pra esse aqui, ele traz toda uma mitologia a respeito dessa nova criatura do King, em relação a lendas que existem de fato, né? Enfim, ele fala aqui do Cuco, algumas lendas que estão ali no passado que podem explicar a presença de um ser, que eu acho um dos tipos mais horripilantes até, assim, o fato de alguém conhecido, na verdade, talvez não ser essa pessoa, pode ser outra coisa muito pior. E esse, então, gente, é um ser de Stephen King que se alimenta de dor e sofrimento. Então é um dos piores vilões do King, de fato, sabe? E aí entra essa questão aqui que eu mencionei da introdução de Sombras da Noite, feita pelo próprio King lá na década de 70, do ser humano que tem essa tendência natural por se interessar por coisas violentas, né? Por notícias terríveis de desastres e catástrofes. E aí as pessoas assistem admiradas, né, assim, é claro, às vezes orando que tudo dê certo. Mas no final das contas, notícias com sangue vendem. E essa é justamente a referência do título, gente. O que tem sangue com sangue vende. Com sangue na mídia, notícias na mídia, matérias, coberturas de mídia com sangue vendem. E aqui acontece uma explosão dentro de uma escola. Ou seja, um atentado aqui terrorista, né? Uma bomba é inserida dentro de uma escola e várias crianças, adolescentes morrem. Logo no começo a gente sabe que a Holly está correndo risco de vida, né? Ela escreve ali, ela faz todo um diário, ela faz várias gravações e envia para o seu amigo Ralph Anderson, porque ele é o único que vai compreender e acreditar, já que eles passaram por tudo isso aqui juntos. E ela menciona, né, sobre ter encontrado outra criatura, outro forasteiro, só que aqui o forasteiro vai ser levemente diferente. E mais uma vez é um livro extremamente frenético. É uma história, uma novela, né, que você não consegue parar de ler. E a Holly aqui, ela meio que tá sozinha, desamparada, porque ela não tem o Ralph, que ele tá de férias, né? A gente sabe desde o início que ele tá de férias com a família, ela só envia pra ele tudo que aconteceu através da correspondência, e ele só vai ver isso muito depois. E a Holly não quer colocar ninguém que ela conhece em risco, ela não quer colocar o Jeremy, a Bárbara, a irmã do Jeremy, em risco. E ela também passa a se questionar se ela não tá vendo coisa onde não existe, né? Porque ela vai acompanhar essa cobertura do atentado à bomba à escola, e ela vai perceber umas coisas bem sinistras. Só que ela começa a pensar se ela não tá com essa ideia fixa, já que ela passou por tudo aquilo, né, em Outsider, e se ela tá enxergando coisa onde não tem, mas obviamente tem. E de fato aqui tem algumas diferenças básicas bem importantes sobre o que esse forasteiro pode fazer diferente do que o outro forasteiro fazia, sabe? E conhecer tudo isso, inclusive uma pessoa aqui vai ser essencial para mostrar para ela que as coisas remontam a muitos e muitos anos. E aí começa uma investigação desenfreada, corrida contra o tempo, para entender, para tentar impedir. E ela é a única que pode fazer isso, né? Porque quem iria acreditar? Ela ainda conhece aqui uma pessoa que vai abrir certos horizontes para ela, mas de fato aqui ela tem em mãos o poder, né, de conseguir fazer alguma coisa, de saber o que está acontecendo, e ninguém mais acreditaria. Seria uma coisa, assim, impossível para um ser humano comum. E ao mesmo tempo que a gente acompanha toda essa parte investigativa interessante por si só, afinal de contas a Holly agora é quem comanda a Achados e Perdidos, então a parte da investigação está sempre presente na história da Holly, né, desde o início. Também a gente vê um lado muito pessoal, né? O relacionamento dela com a mãe, o relacionamento dela com o tio, né? A parte familiar aqui, que é outra coisa em primeiro plano, eu diria. É o relacionamento dela com o Jeremy, com a Bárbara e
como ela realmente cresceu em tantos aspectos. E ela pensa muito sobre o passado, né, sobre as coisas que ela aprendeu, ela faz muitas referências ao que aconteceu nos livros anteriores e como isso mudou sua vida, né, como isso a tornou a pessoa que ela é. Então é imensamente interessante de acompanhar todo esse crescimento e como isso culminou aqui na história de Com Sangue. O conceito da história de Com Sangue, né, essa questão aí tão, inclusive, própria da natureza humana de fato, porque o King não tá contando aqui nenhuma mentira, notícia com sangue vende, e como ele, através dessa concepção, né, dessa essência da coisa, ele criou uma criatura tão terrível, criou uma criatura de pesadelos. O King, como um autor talentosíssimo, sabe fazer isso muito bem, analisar coisas concretas e reais da natureza humana, suas distorções, e inserir aqui um elemento fantástico através da criação dessa criatura que pra mim é um dos piores vilões do King, no caso um dos melhores vilões do King, que você vai conhecer aqui em Outsider, e por isso meio que um Outsider 2, porque a gente vai ter meio que uma continuidade direta do que acontece aqui, né? E aí o que acontece aqui também é uma continuidade do que acontece aqui. E temos aí a história, a saga da Holly, que é maravilhosa, uma das personagens mais queridas, excelente personagem do King, que com certeza foi crescendo cada vez mais. Eu já vi o próprio King falando sobre isso, né? A Holly não seria exatamente isso, mas ela foi crescendo, ela tornou-se algo muito maior, a ponto de agora a gente ter um livro só dela, que eu já mal posso esperar pra ler, com certeza será uma das leituras que eu quero fazer. Não sei se eu consigo este ano ainda, mas vai ser minha próxima leitura do King, depois que eu terminar os contos deste livro aqui, que eu tô lendo ainda. E aí é isso, eu queria falar um pouquinho mais sobre esses livros, inclusive, né, entrando aqui na trilogia Bill Hodges. Não falei muito sobre a trilogia porque já tem vídeo sobre ela, tá? Mas o Bill Hodges é um personagem sensacional. E o Brady Hartsfield, que é o vilão, né, de Mr. Mercedes, também é um dos vilões extremamente bem construídos do King, realmente de arrepiar. E ele é um ser humano, tá? Então fica aqui mais uma vez essas dicas. Espero que a sensibilidade aos spoilers não tenha deixado ninguém triste, mas eu avisei desde o começo, né? Porque eu nem falei spoilers aqui, mas tem gente que pode considerar saber que é uma criatura já um spoiler, já que não é dito. Porém, gente, Outsider é forasteiro, né? Então meio que você já sabe, através do título e da capa, que é um forasteiro responsável pelos crimes, né? Afinal de contas, está aqui no título e na imagem. E eu acho que é algo tão impossível, o crime inicial é tão impossível que só pode ser explicado de uma forma fantástica, só pode ser explicado com a entrada do sobrenatural. Então, pra mim, desde o início, eu li esse livro sabendo que era alguma espécie de criatura com a capacidade de se transformar em outro ser humano, o responsável por esses assassinatos. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, mais um vídeo para o nosso querido Stephen King, tem alguns aqui no canal, não tem tantos quanto eu gostaria, porque eu realmente pulei e não fiz vídeo sobre A Espera de um Milagre, um dos melhores livros do King, eu queria ter feito, eu li ano passado, eu li ano retrasado, gente, já tô meio perdida no tempo. No clubinho do King eu queria ter feito vídeo pra cada um dos livros, mas tem live pra todos eles. Então eu não cheguei a fazer nem para A Espera de um Milagre, nem pra Duma Key, que é um livro que eu amei, e nem pra Outsider. Ficou faltando esses três, né? Então, agora temos Outsider um pouquinho mais. E os outros dois, além de Outsider, também tem live. Tem uma playlist bem organizadinha aqui no canal, o Clubinho do King, com todas as lives do Clubinho. Então, sim, tem bastante sobre cada um desses livros, ainda que, infelizmente, eu não tenha conseguido fazer vídeo para todos. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se esse for o caso, curte aqui embaixo, por favor, deixe seu comentário. Se inscreve no canal se for novo por aqui, seja muito bem-vindo e obrigada por assistir. Beijos e até a próxima.